Olá, queridos, a paz e a graça de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bem-vindos a mais uma hora da palavra. Vamos meditar um pouquinho, uma pequena reflexão da palavra do Senhor para o nosso dia, para que a nossa vida seja abençoada neste dia pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que essa palavra hoje possa falar ao seu coração. Amém, querido? Então vamos à palavra do Senhor nesse dia. Se encontra hoje lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, um texto já bem conhecido. Vamos dar uma meditada, uma breve reflexão. Vamos fazer aqui nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim. E tem o título: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. E diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, é um texto, como eu disse, já bem conhecido, bem famoso, um texto onde Deus mostra para o povo a sua graça e a sua misericórdia e o seu cuidado para com o seu povo, tá? Com os seus discípulos, para aqueles que o buscam. Nós vemos aqui no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, antes ainda de Atos 12, a gente vê aqui em Atos 11 também, que a igreja estava crescendo, a igreja de Cristo estava crescendo, e o evangelho estava sendo pregado a todos e estava crescendo de forma contínua. O evangelho era pregado aos gentios em Antioquia, em Chipre, e assim foi se estendendo. E a Bíblia diz que o número dos que se converteram ao Senhor aumentava, e a mão do Senhor era com eles. Barnabé foi enviado a Antioquia para poder conhecer e ver aos irmãos que haviam se entregado, ou seja, se convertido ao Senhor. Aqui em Atos 11 a gente vê isso. E quando ele chega em Antioquia, o texto diz que ele se alegrou a ver a graça de Deus naquele lugar, de como Deus havia operado naquele lugar através da sua palavra que estava sendo pregada naquele lugar. E quando ele vê aquilo, ele se alegra e exorta a todos, dizendo para que com firmeza permanecesse no Senhor de todo o seu coração. Então a gente vê que o evangelho estava sendo pregado conforme a ordem, o mandamento do Senhor, né, para levar a palavra a todos os cantos, né, e que o evangelho, além de estar sendo levado a todos os cantos, muitos eram os que criam no Senhor, né. A gente vê aqui no versículo 20 do capítulo 11 de Atos, dizendo assim: eles haviam levado a palavra a Antioquia, né? Alguns que fugiram por medo da perseguição que se começou por causa da morte de Estevão, do martírio de Estevão. Então muitos se dispersaram e foram para vários lugares, e alguns deles foram para Chipre e Antioquia, anunciando a palavra. E o versículo 20 de Atos 11 diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais,
entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então a gente vê que muitas pessoas, ao ouvirem a palavra do Senhor, estavam se convertendo ao Senhor e se entregando totalmente a Ele. E isso incomodava a Herodes e aqueles que eram contra a palavra do Senhor, aqueles que eram contra Cristo, aqueles até mesmo judeus, né, conhecendo, né, a palavra do Senhor, ainda negavam ao Senhor e perseguiam a igreja de Cristo, ao ponto que se incomodava, que de tal ponto, né, que Herodes determinou que prendesse a Tiago, irmão de João, um dos apóstolos, e que o mandassem matar. E a gente vê que, pela expansão do Evangelho, e como muitos estavam sendo alcançados e se convertendo, isso estava então incomodando aqueles que eram contra a palavra do Senhor, né? Contra os princípios deles próprios, né? E então começavam a fazer motins e perseguições contra a igreja de Cristo. E em Atos 12 a gente vê que isso também estava incomodando Herodes, né? E Herodes então manda, naquele mesmo tempo, prender vários dos cristãos, daqueles que serviam a Cristo e anunciavam a palavra, porque segundo ele estavam causando tumulto, trazendo heresias e iria prejudicar ali o reino dele. Então manda prender muitos dos cristãos, a todos quantos encontrassem. E assim Herodes prendeu a vários cristãos e começou a maltratá-los. E ao apóstolo Tiago ele manda matar a espada. O apóstolo Tiago foi o primeiro mártir dentre os apóstolos a morrer por causa do Evangelho. Então ele manda matar Tiago. No texto 2 diz: e matou a espada a Tiago, irmão de João. E no versículo 3 diz assim: e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então você vê que os próprios judeus se agradavam daquela maldade que Herodes praticava, né? Os próprios judeus irmãos, né? Estavam se agradando, ou seja, esses judeus eram aqueles que eram contrários à palavra de Cristo, né? Então estavam se agradando da maldade que Herodes estava causando, né? Mandando também prender a Pedro, como se já não bastasse maltratar e matar a muitos cristãos e ao apóstolo Tiago a espada, né? E então eles mandam prender, queridos, a Pedro, né? E quando eles prendem a Pedro, eles colocam Pedro numa prisão, preso com 4 quartenos de soldados, tá? Isso dá um total de 16 soldados. E como se não bastasse, ainda prenderam suas mãos com uma espécie de algema chamada cadeia, onde em uma das suas mãos era preso com uma corrente e ligado a outra das mãos também, preso a uma corrente também, uma espécie de algema que era impossível ele se desprender daquela algema, daquela cadeia, né? E o texto, queridos, vai continuar dizendo, no versículo 5, assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, queridos, a gente vê que Pedro estava preso a 4 quartenos de soldado, dando um total de 16 soldados que o guardavam, porque Herodes planejava no outro dia matá-lo também, como fez com o apóstolo Tiago, tá? E como se não bastasse esses 16 soldados guardando a Pedro, 2 soldados por ir na prisão e os outros 2 espalhados para que guardasse a entrada ali, né? E como se não bastasse, isso ainda estava ligado a algemas de ferro, de correntes, que ligavam as suas 2 mãos
preso dentre 2 soldados numa prisão. Mas a Bíblia diz assim: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, e a gente vai falar um pouquinho de oração nessa hora. É muito importante a gente entender que a oração, queridos, ele é o caminho, a oração é o caminho ou a chave para a vitória de todo aquele que crê no Senhor. Seja qual for aquilo que você tem necessitado de Deus, a oração é a chave para que você possa alcançar o que você tem necessitado em Deus. A necessidade da igreja naquela hora não era algo pessoal, não era algo que eles queriam para si próprios em termos pessoais, materiais, não. O interesse e necessidade da igreja naquela hora era que o irmão deles, ou seja, o apóstolo Pedro, fosse liberto, porque ele iria ser morto, mais um irmão que iria ser morto pela maldade e crueldade de Herodes. E não era isso que eles desejavam, óbvio, né? Ninguém que serve ao Senhor, que tem em si a boa palavra do Senhor, quer ver o mal para outra pessoa, principalmente sendo um irmão tão querido como era Pedro, um dos fundadores da igreja ali. E a igreja tinha o mesmo interesse e necessidade, que era o que? Ver Pedro livre, porque queriam estar com Pedro novamente, queriam que Pedro estivesse com eles novamente, pregando a palavra do Senhor, falando as boas novas do Senhor. Mas era impossível aos olhos deles, era impossível para que eles vissem isso se concretizar, acontecer, pois ninguém podia contra o exército romano, ninguém tinha nenhum tipo de poder contra o exército romano. Mas o poder que eles tinham não era feito de mãos humanas, queridos. O poder que a igreja de Cristo tinha não estava baseado em espadas e escudos. O poder que a igreja tinha era o poder da palavra e o poder da oração, ao qual o próprio Senhor os havia ensinado. E a igreja então começa a fazer contínua oração por ele a Deus, tá? O que vem a ser, querido, uma oração? O que é uma oração de fato? Queridos, nós vamos ver que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, vai ensinar sobre oração, né? E ele instrui aos discípulos e a toda a multidão que estava ouvindo ele, dizendo que quando for orar, não ore como os fariseus e muitos que gostavam de orar em praças públicas, a fim de que os homens os ouvissem, né? E que fossem bajulados, né? Mas ele diz: quando vocês forem orar, entrem para dentro do vosso quarto, fechem a porta e orem em secreto a Deus. E o seu Pai em secreto te ouvirá e em secreto te honrará. Queridos, a palavra oração quer dizer uma conversa, tá? É um diálogo entre uma pessoa e outra. A oração é uma conversa e um diálogo entre duas pessoas, como se fossem amigos, né? Como se fossem próximos. É um diálogo. E Jesus estava instruindo aos discípulos, instruindo ao povo, para que fossem criar uma intimidade com Deus através da oração dentro do quarto, através do diálogo, da conversa dentro do quarto. Porque o homem só consegue se aproximar a Deus de duas formas: lendo e meditando na sua palavra e orando, buscando a Deus, conversando com Deus. Numa conversa, querido, ela tem que ser, ela é das duas partes, né? Ela tem que ter alguém que ouve e alguém que fala, e depois aquilo inverte. Ou seja, você fala com Deus, você expõe a Deus, né, ao seu amigo e ao seu Senhor e ao seu Deus, como se você estivesse conversando a um amigo. Então você fala com Deus, expõe a Ele aquilo que está no seu coração, e o Senhor vai te ouvir. Mas também é necessário que, ao você expor aquilo que o seu coração está precisando expor ao Senhor, também é necessário, após você ouvir, o que o Senhor também tem a dizer.
E o que o Senhor tem a dizer está na sua palavra para os nossos corações. Então, quando Jesus manda os seus discípulos entrarem no quarto e orar em secreto a Deus, porque em secreto Ele os honrará, Ele estava dizendo: buscai a presença do Senhor, conversai com Ele, buscai intimidade com Ele, na sua palavra e a sua presença. Buscai a presença de Deus em forma de diálogo, converse com Ele, exponha a Ele o que o seu coração está sentindo, expresse a Ele o que a sua alma está sentindo, se é uma angústia ou se é mesmo uma alegria, expresse ao Senhor, ao que Jesus estava ensinando. Busque a Deus em oração, converse com Ele e Ele em secreto o honrará, atenderá ao seu pedido, o seu clamor, a sua angústia será amenizada. Porque o Senhor cuida daqueles que o buscam, diz a palavra. O Senhor cuida daqueles que o clamam, E Jesus ensina então os discípulos a orarem daquela forma, Ou seja, a oração é uma conversa, um diálogo entre duas pessoas, entre dois amigos, e Deus é o seu amigo. Você tem buscado a Deus em oração, querido? Você tem exposto a Deus ou expressado aquilo que o seu coração, a sua alma tem sentido? Tem conversado com Deus a respeito para que Ele possa te ajudar? Querido, se não tem feito, então faça. Entre no seu quarto, converse com Deus, exponha a Deus a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua angústia, a sua aflição. Porque o Senhor diz a sua palavra, está com seus ouvidos atentos ao clamor daqueles que o buscam, daqueles que o clamam. Converse com Deus. A conversa com Deus, ou seja, a oração, é a chave para que cadeias sejam quebradas no mundo espiritual. Querido, converse com Deus, busque a Deus. E foi isso o que a igreja fez naquele momento. A igreja fazia a contínua oração por Pedro a Deus, diz o texto. Então, quando eles viram que Pedro estava preso ali, condenado à morte, sem poderem fazer nada, mas a única coisa que podiam fazer, e era a coisa mais poderosa, a sua arma mais poderosa, eles assim então o fizeram. Usaram dessa ferramenta, dessa arma poderosa que é a oração. Queridos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine que você entre no seu quarto, como Jesus orientou, como Jesus ensinou e instruiu, e você comece a orar buscando a Deus. Você sendo um justo perante a palavra, não por si mesmo, porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos justifica, mas justo no sentido de ouvir a palavra e buscar a praticar o que diz a palavra. Isso te faz um justo diante de Deus. E a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Então, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta para falar com Deus, você é um justo perante Deus, segundo a palavra de Deus, e começa a conversar com Deus. E Deus começa então a ouvir a oração do justo, que é você, que é fiel a Ele, que busca a Ele, que busca a santidade, que busca viver em retidão nos seus caminhos. Então Deus começa a ouvir a oração desse justo e começa a ver a aflição desse justo e começa a ver a angústia desse justo na sua alma. E quando ele vê isso, a sinceridade na oração, na fidelidade de um justo, então o Senhor ouve a oração desse justo. O Senhor não aguenta ver um justo que clama por Ele e Ele não deixa esse justo desamparado. A Bíblia diz: pode a mãe que amamenta o filho esquecer-se dele, mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então o Senhor jamais vai desamparar aqueles que o buscam, os seus servos fiéis, o justo que busca a Ele com sinceridade e fidelidade, que busca viver em retidão na sua palavra. Então, quando você entra no seu quarto para orar, queridos, você está sendo um justo naquela hora, buscando a justiça que só o seu Deus pode conceder. Ou seja, quando você ora, Deus te ouve. E a oração do justo, que é você, tem muito em seus efeitos. E na sua necessidade, por você ser fiel a Deus e a sua palavra, Deus vai te ouvir. E o milagre virá da parte dele para a sua vida, querido. E quando a igreja começa a orar, não era somente um justo que estava orando ali, querido,
Não era, se a oração de um justo só, diz a Bíblia, tem muito em seus efeitos, quanto mais a oração de vários justos reunidos num único propósito. Jesus também disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E naquele momento estava mais de 1 ou 2 ou 3, tinha mais de um justo, mais de 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito, em oração a favor de um irmão em comum, o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, que estava ali em grandes dificuldades naquele momento. Então a Bíblia diz que Deus ouve o clamor da igreja, Deus ouve o clamor daqueles justos que faziam contínua oração por ele a Deus. E outra coisa, querido, como o texto diz aqui que a igreja fazia contínua oração, isso quer dizer que é necessário que você e eu estejamos em oração contínua, ou seja, sem parar, a todo tempo, porque o inimigo a todo tempo está lutando, trabalhando contra as nossas vidas para nos fazer parar, para nos destruir, nos matar espiritualmente e, por consequente, no final, nos destruir por completo. Por isso é necessário fazermos contínua oração a Deus todos os dias, meditando a sua palavra, buscando a presença dele, para que ele nos fortaleça, para que ele nos faça permanecer firme na sua presença, para que as cadeias no mundo espiritual sejam quebradas e o Senhor nos guarde. Então é necessário estarmos em contínua oração, em conversa, em diálogo, em intimidade com o Senhor. E a igreja estava fazendo isso, reunidas no mesmo propósito, com mais de um justo, ou seja, tinha vários justos reunidos naquele propósito que era que o Senhor libertasse a Pedro, né? E a Bíblia diz no versículo seguinte, aqui no versículo 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E essas cadeias, querido, eram essas algemas que ligavam as mãos de Pedro. E como se ele não bastasse isso, estando ali dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, havia ainda guardas adiante da porta que guardavam a prisão. Então era impossível que Pedro escapasse daquela situação, visto aos olhos humanos, né? Guardado ali por 16 soldados, 2 com ele dentro da prisão, ligado a cadeias, correntes que ligavam e prendiam as suas mãos, mais 2 soldados à porta da prisão e mais à frente os outros soldados guardando a prisão onde Pedro estava. Então era impossível aos olhos humanos, aos olhos dos discípulos, daqueles que estavam orando, as condições humanas falando, tirar Pedro daquela prisão. Mas a igreja, os justos, estavam em contínua oração por Pedro. E como o Senhor não desampara o seu justo, não desampara aqueles que o buscam, o versículo 7 vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então veja, querido, enquanto a igreja estava em contínua oração por Pedro, sabendo ela que humanamente falando era impossível tirar Pedro daquela prisão, lutar contra o povo, contra os soldados romanos, né, para libertar Pedro, a arma que eles tinham, eles usaram, que era a oração. E enquanto eles faziam contínua oração por Pedro, o anjo do Senhor, né, o Senhor ouve o clamor do seu povo, da sua igreja a favor de Pedro, e envia o anjo. E o anjo do Senhor agora resplandece uma luz naquela prisão. E ele aparece perante Pedro, toca ao lado de Pedro, que estava ali dormindo, cansado, com certeza angustiado, e desperta Pedro e diz: Pedro, levanta. E na mesma hora o texto diz que as cadeias que prendiam a Pedro caíram.
Aquelas algemas que prendiam a Pedro naquela prisão caíram. Querido, qual é a cadeia, ou tipo de cadeia, ou tipo de algema, ou tipo de prisão que tem te prendido no mundo espiritual? Talvez algum tipo de cadeia ou prisão que tem te afligido na vida, e que muitas vezes essa cadeia, essa prisão tem te afastado dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor. Se isso tem te causado angústia, tem te trazido aflição, se isso, talvez essas cadeias tenham esfriado a sua fé, querido, qual que é essa cadeia? Apresenta ela a Deus, querido. É inconstante, é em contínua oração. Apresenta ela a Deus. Entra no seu quarto, conversa com Deus, vá conversar com o Senhor, vá orar buscando ao Senhor. A oração é o poder, é a chave que abre e faz com que essas cadeias sejam quebradas, sejam abertas, que essas cadeias caiam. Querido, entre no seu quarto, ore a Deus, busque a Deus em oração, como a igreja fez a favor de Pedro. A igreja estava em contínua oração, eram mais de 2 ou 3, eram vários justos. Se a oração de justo pode muito em seus efeitos, quanto mais a oração de vários justos, e aquela igreja se reuniu por isso. Mas também, se você tem precisado de que cadeias sejam quebradas na sua vida, querido, você é um justo pela palavra de Deus. Ore a Deus, busque a sua presença, o Senhor te ouvirá. Ele está com seus ouvidos atentos ao seu clamor, querido, só esperando que você apresente a Ele a sua petição, só esperando que você se prostre perante a Ele, buscando a tua presença, buscando a tua graça, buscando o teu amor, querido. Está impossível para você essa situação? Essas cadeias estão duras, difíceis demais de suportar? Querido, Deus pode quebrar essas cadeias, te fazer livre dessa prisão e trazer a alegria de volta ao seu coração, um sorriso de volta ao seu rosto. Converse com Deus, ore a Deus. E a igreja estava ali em contínua oração, e enquanto a igreja estava em contínua oração, o anjo do Senhor vai até Pedro, desperta Pedro, quebra aquelas cadeias, fala: levanta-te, Pedro. E o anjo ainda diz mais, cinge-te, ou seja, coloque as suas sandálias, diz o anjo a Pedro. E assim faz, e diz mais: lança sobre as suas costas a tua capa, a tua roupa, e vem e me segue. E Pedro saía da prisão, estava saindo daquele lugar, seguindo o anjo. E o texto diz aqui no versículo 9: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Querido, aquilo era tão sobrenatural que ele achava que ele estava tendo uma visão, querido. O agir de Deus é tão sobrenatural que a mente humana não pode imaginar. O agir de Deus é maravilhoso, querido, porque Deus é o Deus do impossível, e aquilo ali era um impossível para os irmãos da igreja, né? Um impossível que somente o Deus do impossível poderia fazer, e foi por isso que eles oraram. Por isso é que eles estavam em contínua oração a favor de Pedro, porque sabiam que para eles era impossível libertar Pedro daquelas cadeias, daquela prisão, daqueles soldados, mas não era impossível para Deus, queridos. Eles tinham uma arma poderosa em usar, né? Era a oração. E o anjo agora manda Pedro segui-lo. E Pedro vai seguindo o anjo, achando que aquilo tudo era uma visão que ele estava tendo. Então eles passaram pela primeira e a segunda porta e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, segundo diz o texto no versículo 10, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Querido, olha que coisa linda. Pedro preso a 4 quartelos de soldados, que dá um total de 16 soldados. 2 estavam com ele lado a lado dentro da prisão. Como se não bastasse ainda com aquelas algemas, aquelas cadeias feitas de correntes e laços de ferro fortes, mais 2 soldados do lado de fora da prisão, e logo à frente no corredor
e nos portões de ferro que dava para a cidade o restante dos soldados que guardavam a Pedro, para que no dia seguinte, querido, Pedro fosse levado a Herodes e morto diante do povo, como Tiago foi. E então o sobrenatural acontece pela oração da igreja. Deus ouve e envia o anjo e tira Pedro daquela prisão, daqueles 2 soldados. Note que quando Pedro é despertado, os soldados nem notam, queridos. Os soldados não veem. As cadeias cabrem, a prisão ali é aberta, a porta daquela prisão é aberta, quebrada aquelas cadeias, aquela porta daquela prisão é aberta. Os 2 soldados que estavam com Pedro na prisão nem sequer despertaram. Pedro passa à frente dos outros soldados que estavam guardando ele, e eles nem sequer percebem tanto a Pedro quanto ao anjo que passavam por diante deles. Eles estavam ali guardando, mas eles não viram aquilo. Queridos, a Bíblia diz que Deus fará aos seus servos, aqueles que buscam, invisíveis aos olhos do inimigo, queridos. E isso é uma coisa linda, porque nesse texto em Atos dos Apóstolos nós vemos isso acontecendo. Aqueles soldados estavam de guarda, guardando a Pedro, e não viram o que aconteceu, né? Você vê que o sobrenatural de Deus estava acontecendo naquele lugar ali, naquela hora, tanto que Pedro achou que era uma visão, que ele estava tendo uma visão e não cuidava, ou seja, não imaginava, não estava tendo ali o discernimento que era real, que estava acontecendo. E quando ele sai a porta ali para fora, da porta de ferro que dá para a cidade, segundo o texto, diz assim: e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, no versículo 11 diz: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha só, queridos, no texto, no versículo 11, Pedro está dizendo assim: agora eu sei, ou seja, ele está dizendo: agora eu estou vendo que não era somente uma visão que eu estava vendo, mas é real, porque o anjo do Senhor verdadeiramente me livrou das mãos de Herodes. Queridos, então o sobrenatural de Deus aconteceu ali. Aquilo que era impossível aos olhos humanos, e a igreja de Deus naquela hora, para libertar a Pedro, humanamente falando, o Senhor o faz pela oração da igreja que continuamente fazia por Pedro a Deus, queridos. Oh, que maravilha pensar, só de pensar que aquilo que era impossível, que a igreja queria, mas pela sua oração o impossível, ou seja, o sobrenatural acontece. Deus faz Pedro invisível àqueles soldados. O anjo atravessa Pedro até a saída da prisão. As cadeias são quebradas. E Pedro agora, achando antes que era somente uma visão que estava tendo, quando ele vê que ele está livre, e ele diz: agora sei que verdadeiramente o anjo do Senhor me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então você vê o sobrenatural, o cuidado de Deus para aqueles que o buscam, querido. Você vê aqui o poder da oração de um justo, o poder da oração de um justo que clama a Deus. E no caso aqui foram mais de 1, 2 ou 3 justos, queridos, que oravam a Deus, intercedendo a favor de Pedro. Sabe do que eu lembro aqui, queridos? Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão em Atos 16, todos surrados, açoitados, né? Doloridos, cansados, presos também aquela prisão ali, pelos seus pés, pelas suas mãos. Mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor à meia-noite, queridos. Oh, aleluia, aleluia, que maravilha, queridos. À meia-noite, mesmo quebrados ali, açoitados, surrados, eles não negaram a sua fé ali, com seus lombos todos cortados, sangrando pelas chicotadas, né?
doloridos, mas ainda assim cantaram louvores a Deus, oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite, adorando ao Deus da sua salvação. E o que aconteceu, querido? Aconteceu que naquela mesma hora, o Senhor fez com que viesse, o próprio Senhor fez com que viesse um terremoto naquelas cadeias, e aquelas prisões foram quebradas. Aquele terremoto fez com que as prisões a qual aprisionavam, acorrentavam Paulo e Silas e todos os que estavam ali com eles, fossem quebradas. Eles foram soltos daquela prisão, querido, porque eles oraram a Deus, porque creram em Deus, permaneceram firmes na fé, permaneceram firmes com o Senhor, não duvidando da graça, do amor do Senhor. E ao orarem, ao louvarem a Deus, mesmo em extrema dificuldade naquele momento, o Senhor se agradou daquilo, querido. O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor ouviu, sobretudo, o seu louvor a Ele mesmo naquele momento ali de dor e dificuldade e prisão e angústia que eles se encontravam. Então o Senhor faz com que um terremoto quebre aquelas cadeias e os libertem daquela prisão. E os libertam daquela prisão, não somente Paulo e Silas, mas aqueles que estavam com eles naquela hora, querido. A oração tem poder, querido. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, segundo a palavra do Senhor. A oração de Pedro, de Paulo e Silas, e o louvor deles naquela hora fez com que o Senhor ouvisse e os libertaram daquela prisão. A oração de contínua da igreja reunida ali naquele propósito para que o Senhor libertasse a Pedro também teve poder para que o Senhor, ao ouvir a oração e o clamor deles a favor de Pedro, quebrasse então aquelas prisões e libertasse Pedro daquela prisão, das garras da morte, querido, das mãos de Herodes. Pelo poder da oração, querido, você tem orado, querido. Você tem buscado a Deus em oração. Você tem exposto a Deus, apresentado a Deus a sua prisão, ou as suas prisões, ou as suas cadeias, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te feito às vezes esfriar na fé, te fazendo afastar do Senhor, querido. Apresente a Deus a sua aflição. Ore a Deus, entre no seu quarto, medite na palavra do Senhor, veja o que o Senhor tem a dizer para você, ouça a voz do Senhor, converse com Ele, exponha, fale, mas também ouça aquilo que o Senhor tem para dizer a você, e tenha certeza que Deus te livrará desta prisão. Será que a sua prisão é uma enfermidade, uma cura, que você precisa de uma enfermidade? Talvez o seu casamento esteja por um filho, talvez um filho perdido no mundo, qualquer que seja a sua prisão, talvez dificuldades financeiras, querido. Talvez o seu lar tenha estado destruído por obra do inimigo. Qual é a sua prisão, querido? O Senhor está dizendo para você: fale comigo, ore, busca-me em contínua oração, e eu estou com meus ouvidos atentos ao teu clamor, meu filho, ou minha filha. Aleluia. O Senhor está dizendo para você, querido: me busque, porque eu estou de pronto a te ouvir, a te ajudar, meu filho. Busque a Deus, querido, ore. O poder da oração é inimaginável. É inimaginável o poder da oração aos olhos humanos, querido. É sobrenatural. Quando um justo ora com sinceridade, buscando ao Senhor, o Senhor ouve o seu clamor e quebra essas cadeias e o ajuda, querido. O Senhor jamais te desamparou, jamais te desamparará. É como o texto diz, eu vou repetir: pode aquela que amamenta se esquecer do seu filho que amamentou, mas ainda que ela se esqueça dele, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Oh, aleluia, que coisa linda, querido. Que coisa linda, estou falando com você e estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui agora. Deus está falando com você, querido. Ele é o único que pode te libertar dessas cadeias.
Ele é o único que pode operar o milagre que você precisa. A restauração da sua família, a restauração da sua fé, da sua saúde, daquilo que você necessita, qualquer que seja. Ele é o Deus do impossível, querido. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, fale com Ele, medite na tua palavra, busque em sinceridade ao Senhor e a sua palavra, e o Senhor concederá o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e confia nele, diz a palavra, e Ele concederá o desejo do teu coração. Converse com Deus, querido. Ele é o teu amigo fiel e verdadeiro. Ele jamais te desamparará. Ele é o Senhor teu Deus, o teu supridor, o teu criador, o teu remidor, o teu redentor, o teu salvador. Ele é o seu pai, querido. Conversa com Ele de filho para pai, de pai para filho, querido. Conversa com Deus em oração. A oração tem poder para quebrar cadeias no mundo espiritual que os nossos olhos físicos humanos não podem ver. Mas no mundo espiritual há uma batalha sendo travada. E pela tua oração, pela tua fé, querido, pela tua persistência, perseverança com o Senhor vai mandar anjos a seu favor e quebrar essas cadeias, quebrar essas prisões e te levar à saída desta prisão, te levar às portas que levam à saída desta prisão e te fará livre, querido, assim como fez com Pedro. Então, querido, essa palavra do Senhor para você e para mim hoje, que nós possamos buscar a Deus em contínua oração, que nós possamos permanecer firmes na fé, na palavra, em oração contínua, buscando ao Senhor para que nos dê força a cada dia e que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal a cada dia e nos guarde na tua presença, querido. É necessário contínua oração, porque todos os dias também, de contínuo, o inimigo trabalha para destruir as nossas vidas, Senhor. Destruir as nossas vidas e nos afastar do Senhor. O inimigo trabalha todos os dias de contínuo para nos ver afastados da presença daquele que nos ama, daquele que deu a vida para nos salvar. Então, querido, continuamos também em contínua oração e meditação da palavra, buscando ao Senhor para que estejamos guardados debaixo das tuas onipotentes mãos, sob as tuas asas. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Querido, habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, querido, é a presença dele. É quando você busca a Ele em sinceridade, em oração. É quando você medita na palavra e busca viver essa palavra, querido. Aí você vai estar guardado debaixo das mãos do Senhor, da onipotência, da presença do Senhor. Sob as tuas asas você estará seguro, diz a palavra. Nenhum mal chegará à tua tenda, diz a palavra. Se você estiver em contínua oração e busca ao Senhor, em meditação nessa palavra e praticando esta palavra. Essa palavra alimenta a sua alma, que te fortalece. A Bíblia diz em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus tem a dizer para você através da oração e através da sua palavra, e o Senhor fortalecerá o seu coração, o Senhor fortalecerá a sua fé, e o Senhor te livrará dessa prisão a qual você se encontra, e você receberá o milagre que você anseia e busca do Senhor, querido. Confie no Senhor e no mais Ele fará por você. Busque a Deus em oração e o Senhor te livrará dessas cadeias. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Que o Senhor te abençoe grandissimamente. Que o Senhor abençoe grandissimamente a você, a sua casa, a sua família. E eu profetizo que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Eu profetizo que essas cadeias, queridos, vão ser quebradas. Todas as cadeias que têm prendido você e que têm te trazido angústia e aflição, todas essas cadeias vão ser quebradas e você verá o sobrenatural e o milagre do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você louvará e bendirá o Senhor.
porque Ele é o teu Deus fiel, verdadeiro, nunca te desampara. Confia no Senhor, querido. O Senhor te abençoará. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, e que Deus ouça a sua petição e glorifique o seu nome na sua vida, e que você venha testemunhar o milagre do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida, querido. E que você possa ter uma vida de contínua oração e intimidade com Deus, porque muito maior e melhor e mais valoroso é ter uma vida de oração e intimidade com Deus, na presença de Deus, sempre, todos os dias, sentindo a presença de Deus, querido, do que somente orar para alcançar um milagre. Quando você ora, Deus opera o milagre, mas quando você ora pelo simples fato de ter intimidade com Deus e estar na presença de Deus, isso não tem valor, querido. A Bíblia diz que Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, primeiro Ele disse: poderia eu fazer alguma coisa e esconder do meu amigo Abraão? Querido, olha que palavra. Abraão era um simples homem comum como eu e você, mas Abraão tinha fé e buscava a Deus em contínua oração e servia e obedecia à voz de Deus, querido. Tanto era a intimidade que Abraão tinha com Deus, que quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, você acha que Deus deve satisfação ao homem? Não, não deve. Mas a intimidade que Abraão tinha com Deus, através da oração, da fidelidade dele para com Deus, fez com que Deus se movesse, e antes que fosse fazer algo, ele dissesse: poderia eu fazer alguma coisa e ocultar, ou seja, ou esconder do meu amigo, disse Deus, Abraão. Então, querido, muito mais do que receber um milagre após uma oração, Deus fará isso com certeza quando você buscar, mas muito mais que isso, busque a presença dele, pelo prazer de estar na presença do Senhor teu Deus, pelo prazer de estar na presença daquele que te remiu, que salvou quando você e eu não merecíamos. Tenha intimidade com Deus para que você também seja chamado amigo de Deus, assim como foi Abraão. E a amizade que você tem com Deus, a intimidade que você terá com Deus, então Deus também terá o cuidado e guardará você em tudo aquilo que você precisa, querido. Busque a Deus em oração, amém? Que Deus te abençoe, a você, a sua casa e a sua família, e que essa palavra possa ter falado ao teu coração, e que essa palavra possa fortalecer o teu coração na certeza que o Senhor te livrará dessas cadeias e te abençoará grandissimamente, amém, queridos? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família, e que as bênçãos e a graça do Espírito Santo também permaneça com você e a sua casa, amém? Deus abençoe, até o próximo Hora da Palavra, amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.